E aí pessoal, meu nome é Rafael, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre o ESP32K, tá? Esse vídeo ele foi mais criado com a ideia de poder compartilhar conhecimento, né? Que eu tive que estudar muito sobre essa plaquinha, muito sobre o ESP32K e as informações da internet, não que elas sejam ruins, mas elas são meio nebulosas, sabe? Você vai acabar pesquisando muita coisa, vai encontrar muito erro e pouca gente vai falar sobre, entendeu? Mesmo que se você for em fórum gringo, você não vai encontrar informação que vai resolver 100% do seu problema. Pelo menos foi a questão do meu caso e por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra trazer pra vocês mais conhecimento a respeito das pinturas Scan. Basicamente tudo aquilo que eu aprendi, beleza? Vamos lá então. Vamos começar primeiramente falando quem sou eu, né? Meu nome é Rafael, eu estudo no Instituto Federal do Rio de Janeiro, cursando ensino técnico de informática integrado com o ensino médio. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho matérias como, por exemplo, geografia e matemática, eu tenho robótica e desenvolvimento de jogos, né? Só que aí lá também nós temos uma matéria que é TCC, né? Que é pra gente poder desenvolver o nosso TCC, já que a gente está no curso técnico. E o meu TCC, junto com a minha equipe, era simplesmente eu poder fazer uma mão robótica, né? É uma mão simplesinha, feita com impressão 3D, microservos, que simplesmente consegue fechar, abrir, girar, coisa boba, fazer sinais, entre outras coisas, né? É, a questão é que tínhamos uma matéria que se chamava hardwares programáveis. E aí que ela vai explicar por que eu tive que estudar o ASP.NET 2K, né? Nessa matéria, ela basicamente ensinava pra gente, né, sobre a cultura maker. Então, microcontroladores, circuitos com microcontroladores, ou seja, utilizar sensores, atuadores, IoT também, são coisas que a gente teve que aprender durante essa matéria, né, chamada de hardwares programáveis, né, que é basicamente o que o microcontrolador faz. E aí, como o meu TCC ele utilizava o ESP32, minha equipe resolveu fazer o seguinte: tá, a gente vai pegar então o nosso TCC e a gente vai juntar com essa matéria, né? E aí o trabalho a gente simplesmente entrega como se fosse nosso TCC. Só que a gente não poderia fazer igual, né? Senão o nosso projeto de TCC já estava quase pronto. Então era só pegar o TCC e colocar lá. Não era isso que a gente poderia fazer. Então, deram a ideia de utilizar o ESP32CAM, né? E como a gente estava fazendo um braço robótico, simplesmente a gente iria utilizar a câmera da SP32CAM, já que a gente já estava utilizando a SP32, trocar para a SP32CAM não seria tanta dificuldade assim, né? E aí a gente iria utilizar a câmera do SP32CAM para poder reconhecer os sinais que a gente fizesse com as nossas mãos para poder ser executado pela mão robótica, né? Isso é bem usado, né? Já entra inteligência artificial, entre outras coisas. Mas, falando, beleza, é possível, acho que vamos conseguir fazer. E aí, por isso que eu tive que cair dentro da SP32CAM. Eu já estava encarregado da programação da SP32, então eu fiquei encarregado do SP32CAM. E aí que mora o perigo, né? Que mora o problema, porque é uma plaquinha, cara, que dá muita dor de cabeça. Mas aqui tô eu para ajudar você a não ter tanta essa dor de cabeça. Esse vídeo aqui, ele partiu da ideia de um documento que eu criei com o meu estudo da SP32CAM, né? Então eu estava estudando a SP32CAM, eu falei, vou criar um documento aqui para colocar tudo aquilo que eu aprendi sobre ele, né? E aí eu falei, poxa, esse documento é muito importante. Eu vou tanto compartilhar esse documento quanto fazer um vídeo, basicamente resumindo o que ele diz ali. Aquele documento ele pode não estar 100% certo, mas basicamente todo aquele conhecimento ali foi o que me ajudou a conseguir finalizar o meu TCC, tá? Pelo menos o trabalho da disciplina de rádios programáveis. Mas antes da gente simplesmente começar a botar a mão na massa, falar, resumir esse documento que está aparecendo na tela para vocês, eu acho importante lembrar que os requisitos para você poder assistir esse vídeo é você já ter conhecimento sobre a ASP.32, tá? Porque eu tentar resumir tudo sobre a ASP.32, sobre Arduino, sobre circuitos, eu acho que eu vou perder muito tempo. Então eu só vou estar trazendo basicamente um resuminho sobre a ASP.32, tá? O ASP.32, ele é um microcontrolador que, assim como o Arduino Mega, Uno, só que ele tem um diferencial, né? Tem um chipzinho de Wi-Fi Bluetooth. Então lá no meio da nossa programação, a gente pode pedir para ele criar uma rede Wi-Fi, se conectar numa rede Wi-Fi, se conectar a um Bluetooth, quer dizer, apertar um Bluetooth no caso. E diante disso, a gente pode também colocar um servidor, entre outras coisas, tá? Isso aqui eu espero que você já saiba sobre ESP32. A questão é que chegou uma galera, falou, poxa, se a gente colocar uma câmera no ESP32, e aí que chega o ESP32CAM, tá? O ESP32CAM, ele basicamente tem tudo aquilo que o ESP32 tem, só que ele coloca uma câmera e um leitor micro SD. Simplesmente isso, tá? E aí o objetivo é com que a gente tenha essa câmerazinha para poder conseguir ofertar com as tecnologias do SP32CAM, quer dizer, do SP32 normal. Então, a gente poder, por exemplo, ofertar uma foto tirada da câmera por meio de um servidor é uma ideia genial
Ideia muito boa que eles criaram, ou até mesmo tirar foto e colocar no micro SD. Isso também é possível fazer com o SP32CAN, né? Ele nasceu com esse intuito. Só que nem tudo são flores, né? E aí o SP32CAN, ele acaba tirando uma funcionalidade que tem no SP32. Não é nem funcionalidade, é algo que é essencial para qualquer microcontrolador, mas o SP32CAN sozinho não tem, que é o programmer, tá? O programmer, ele é basicamente aquele cara que vai estabelecer a ponte ou que vai colocar o nosso código-fonte, né, dentro do microcontrolador, né? Por exemplo, se você quiser um resumo sobre o que o programmer faz, é basicamente permitir com que você faça conexão USB com o microcontrolador. Porque se você for parar para perceber, o SP32CAN aqui, ele não tem nada do microcontrolador. Aqui, como você pode ver, ele só tem os pinos aqui. O SP32, o chip fica embaixo, né? Aqui é o micro SD, aqui é onde fica a câmera, e não tem nada falando sobre USB. E aí a gente tem que utilizar então o programmer para a gente conseguir conectar no nosso computador e enviar o nosso código. Tá? O programmer ele é essencial. E tem vários programas, mas no caso que eu vou falar aqui com vocês é o ESP32CAN-MB. Tá? Ele é um programmer bem. Ele eu acho que é o mais famoso porque é só você colocar todos os pinos do ESP32CAN ali, fazer a conexão USB e pronto, funciona normalmente. O problema é que você vai perder todos os pinos de conexão que você tinha para poder utilizar, sei lá, um sensor, alguma coisa desse tipo. Então, você tem que ter noção disso, né? Existem também outros programas chamados, como por exemplo, FTDI, que aí você pode só selecionar as portas específicas, que é o RX, TX, acho que é GND e algumas outras portas para você poder estabelecer essa conexão que vai servir como programmer. Mas temos esse aqui que é o ESP32KMB, que é o mais famoso e é o que eu vou estar trabalhando aqui nesse vídeo, tudo certo? Então agora vamos começar então sobre a programação do ESP32K, tá? Vamos começar então sobre a programação utilizando C++. Depois eu vou estar falando com você sobre Python, tudo certo? Vamos lá então. Para você instalar o ESP32K no seu computador, para ele funcionar com a Arduino IDE, você só precisa instalar o ESP32. Então, aquele mesmo negócio que você já conhece, aquele mesmo processo, para você instalar o ESP32, você vai fazer com o ESP32K. Qual é o processo? Vem aqui em File, Preferences, aqui nessa areazinha aqui de link, você abre e cola o link do ExpressIf para colocar os pacotes, né? Para indexar os pacotes de biblioteca, do programmer também, a respeito da SP32. Como a SP32 é feito em cima da SP32, então as mesmas coisas aqui vão funcionar. Simplesmente isso, tá? Você dá um OK, aí dá um OK também, e ele vai começar a carregar tudo que você precisa para poder programar para a SP32 e, consequentemente, para o ESP32K. Tudo certo? A partir daí, a gente pode então começar a ver se existe algum código na internet ensinando a gente como, por exemplo, tirar foto ou ofertar essa foto em algum servidor. E se você for pesquisar na internet, você vai encontrar somente as pessoas utilizando um código que é o código de exemplo que é disponibilizado pelo próprio ESP32. Esse código tá bem aqui. Se você for em File, Examples, vem aqui em ESP32, Câmera e Câmera Web Server, você vai abrir esse código que está aqui na tela de vocês agora. Esse código, o que ele faz basicamente? Ele se conecta a uma rede Wi-Fi, ofertar um servidor nessa rede, e aí quando você se conecta nesse servidor, você pode configurar a câmera ou ainda tirar foto e ter streaming de vídeo, tá? Outra coisa também que esse cara tem aqui é uma mini inteligência artificial rodando em C++ para poder reconhecer rostos, tá? Então, ele faz motion track de rosto, entre outras coisas. Esse é um código bem grande e eu acho que é um código que não é muito bom para quem está querendo aprender a programar 100% do zero em C++ para o ASP.NET, né? Mas eu vou estar tentando resumir o que esse código faz e eu vou mostrar para vocês que eu vou pegar as partes boas desse código e conseguir transformar e conseguir facilitar esse código. Eu vou estar mostrando isso para vocês, tá? Então, a primeira coisa que ele utiliza aqui são duas bibliotecas, né? Essa Wi-Fi.h a gente já conhece, que é uma biblioteca padrão das 32 para a gente poder se conectar ou criar uma rede Wi-Fi, tá? A outra biblioteca que ele utiliza é a Camera.h. Essa biblioteca, ela é utilizada para conseguir tirar a foto, simplesmente. Ele que tem todas as configurações, tudo para você conseguir tirar a foto, sem mais nem menos. Então essa biblioteca, ela é necessária. Aqui então a gente tem a primeira parte que é muito importante, que é a respeito de definir qual é a câmera que a gente vai estar utilizando, né? Isso vai ter a ver com esse arquivozinho chamado câmera underline pins, né? Dependendo do que a gente configurou aqui, nós vamos ter pinos diferentes para a câmera. Então no nosso caso, que é a do AI Thinker, se a gente definir o AI Thinker aqui e comentar essa parte aqui desse que tá definida agora, ele vai simplesmente definir esses pinos de entrada e saída específicos da câmera que a gente está utilizando,
tá? Então isso aqui é importante a gente também lembrar e modificar aqui, né? Por exemplo, você chegaria aqui, ó, comentaria o código, viria aqui no ESP32, no câmera AI Thinker e liberaria, tá? E aí ele ia reconhecer aqui nesse arquivo, né? E ia definir as portas certinhas para o nosso tipo de câmera, tá? Existem vários tipos, mas o mais famoso é desse AI Thinker, tá? Então, a partir daí, ele define Wi-Fi, estabelece comunicação serial, e aqui também tem uma outra parte importante. Ele inicia a configuração da nossa câmera, né? E aí é que ele já define aqueles pinos que a gente definiu lá anteriormente, no arquivo câmera underline pins, né? Também define o formato, né? Também define a qualidade do JPEG, tá? Após isso, ele inicia a câmera enviando como parâmetro, né, como referência, aquele arquivo de configuração, tá? E aí, dependendo se o arquivo de configuração está correto, com os pinos, ele vai dar tudo certo, não vai dar erro nenhum. Mas caso dê algum erro, ele simplesmente vai printar o erro e vai retornar, ou seja, o código todo vai parar. Após isso, ele pega o sensor para a gente ver qual é o tipo da câmera, mas isso não importa para a gente também. E depois disso, então, ele inicia, ele se conecta, na realidade, com o Wi-Fi e inicia o servidor, tá? Só que aqui tá um problema. Agora a gente vamos ver, então, o código do servidor, né? Que eu acho que é uma das partes mais importantes. Porque até agora o que ele fez foi basicamente criar a rede Wi-Fi, né? Configurar a câmera e iniciar a câmera. Agora a gente não sabe nem como tira a foto da câmera, nem como o servidor funciona, nem como ele faz o streaming de vídeo. A gente não sabe de nada disso. Então, para resolver, a gente vai nesse arquivo chamado app_httpd.cpp, né? Esse cara aqui tem muitas bibliotecas, como a gente pode ver aqui, mas a única que a gente precisa prestar atenção agora é o http_server.h, tá? Essa biblioteca, ela basicamente é a biblioteca que vai gerenciar o servidor HTTP, né? Como o próprio nome dela diz, para a ESP32. Então, essa biblioteca ela é uma biblioteca específica do ESP32. No caso, vai funcionar tranquilamente no ESP32CAM, né? Existem várias bibliotecas para você criar servidor. Por exemplo, a webserver.h, que é uma biblioteca genérica do Arduino, por exemplo, para você utilizar em outras placas, né? Mas temos essa aqui específica do ESP, HTTP, server. Eu vou estar mostrando para vocês que eu vou estar utilizando o ESP, eu vou estar utilizando a biblioteca webserver.h, não vou estar utilizando essa aqui, beleza? Então aqui a gente tem um código gigantesco, com 1.400 linhas de código, simplesmente para aplicar a inteligência artificial, a configuração da câmera, foto, vídeo, entre outras coisas. Tá? É um código gigante que eu tive que ler, interpretar, e eu consegui converter esse código para linhas menores, para a gente conseguir programar do nosso jeito, para a gente poder produzir do jeito que a gente quiser futuramente, tá bom? Então, pegando esse código aqui e esquecendo ele de lado, vamos para o código que eu criei, específico para o ESP32CAM, utilizando o webcam webserver.h, tá? Então aqui o que eu faço basicamente com esse código é o seguinte, eu eu incluo essas duas bibliotecas aqui, né, que é de Wi-Fi no modo AP, também incluo a biblioteca de servidor, né, incluo o nosso site, mas isso eu vou estar falando com vocês posteriormente, a biblioteca para poder gerenciar a câmera e a biblioteca não, e o arquivozinho, né, que vai definir os nossos pinos. Tá? Aqui então a gente vai basicamente o seguinte: a gente a gente define o servidor, a gente começa uma comunicação serial, entra no modo AP, e aqui no caso que é específico da biblioteca webserver.h, a gente fala que quando chegar no barra, ele vai chamar a função handleRoot. Quando chegar no barra stream, vai chamar o handleStream, e por aí vai. Tá? Aqui a gente também inicia a configuração da nossa câmera, coloca as definições, coloca o formato, coloca a qualidade JPEG e inicia a câmera passando com a nossa configuração. Tá? Se der erro, simplesmente retorna, cancela tudo igualzinho ao outro código. Tá? Se funcionar, a gente começa o servidor e entra no void loop. O void loop, ele basicamente espera alguma conexão com o cliente. Simplesmente isso, galera. Eu peguei todo aquele código que tinha 1.400 linhas e consegui resumir em 150 linhas, tá? Mas como disse, aquele código tinha inteligência artificial, tinha configuração da câmera ao mesmo tempo que a câmera estava rodando. Então são coisas que eu não pude passar para cá, porque senão o código ia crescer da mesma forma. Não ia crescer tanto talvez, mas ia crescer da mesma forma e não era a minha necessidade. Como eu falei para vocês, o meu TCC, né, no caso do trabalho que eu peguei emprestado no meu TCC, era só para fazer inteligência artificial, ou seja, era só ver o videozinho e reconhecer, não tinha mais nada. Então, por isso que eu só fui até aqui. Tanto que eu nem vou utilizar o micro SD, também nem vou utilizar, por exemplo, o Flash, né? O Flash para mim não se fez necessário, tá? Então,
Então, ele ofertava uma rede, ele pegava o IP, mostrava o IP também, né? Acho que ele mostra aqui, ó, endereço IP, ele mostra aqui, né? E aí, a gente se conectando nesse IP, acessando barra, ele vai chamar a função redo root. A função redo root, que basicamente ela faz é dar o status de 200, falar que vai enviar um HTML, e a gente envia, então, a nossa página HTML que está definida aqui, né? Como é que ela está definida no index.html? Está definida aqui, ó, nesse arquivo chamado index.h, que eu incluí no nosso arquivo Wino, né? Esse cara basicamente contém todo o nosso site. Simplesmente isso, tá? Ele contém tudo no nosso site que é enviado, né, para o cliente quando ele faz a requisição do barra, tá? E aí, quando o cliente ele nosso abrir, ele vai se deparar com um site parecido com esse aqui, olha só. Vou rodar ele aqui para mostrar para vocês. Parecido com esse aqui, né? Um site bem claro, tá? Meus olhos até ardem. Mas aí quando ele clicasse em câmera, ele ia fazer a requisição então para o servidor para o barra stream, tá? E aí esse barra stream que ele faz a requisição, como a gente pode ver aqui, ó, quando ele faz a requisição, ele chama o handle stream, né? E esse handle stream, o que ele basicamente faz pra gente é o seguinte, ele fecha uma conexão, fala que vai enviar o tipo de conteúdo que ele vai enviar é um conteúdo em várias partes, né? Separadas em frame. E aí ele entra no loop de while true, que ele vai sempre ficar tirando a foto. Se a foto der errada, ele cancela. E aí fala que vai enviar, fala o tamanho do conteúdo e simplesmente envia o conteúdo. Sem mais nem menos. Depois, como está no loop true, ele vai voltar, vai tirar a foto, vai enviar e vai ficar mandando até que a gente receba uma nova requisição, referenciada por esse códigozinho aqui, do handle client, que tem que estar aqui dentro também. Feito isso, galera, simplesmente nosso código vai estar funcionando com o stream de vídeo, tá? Sem mais nem menos. Só que tem um problema, né? Eu falei pra vocês que eu queria aplicar inteligência artificial. Só como é que eu vou conseguir aplicar a inteligência artificial aqui? Ou a inteligência artificial ela tinha que estar rodando aqui no nosso código Arduino, ou tinha que estar rodando lá no nosso código em Python. Quer dizer, ou no nosso código em JavaScript, né? Que seria, no nosso caso, o index.html. Tá? Só que no index.html não estava funcionando, porque quando o cara ele envia para uma tag de imagem. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Acho que aqui não fica legal de eu mostrar, acho que aqui fica, ó. Quando ele envia as fotos, né, quando ele faz o stream de vídeo, ele na realidade está enviando várias imagens. E aí se a gente for ver aqui na div de câmera, na realidade é uma imagem que é a nossa câmera, tá? Então, a biblioteca, por exemplo, de inteligência artificial, que é o OpenCV que eu queria utilizar, ela não funcionaria aqui nessa sendo tag imagem, tinha que ser tag vídeo. E eu não conseguia fazer isso, não conseguia resolver e ia me tomar muito tempo. Então eu falei, vou tentar uma outra abordagem com o ESP32CAN, que é utilizando quem? O MicroPython. O MicroPython, ele permite a gente rodar o Python, que a gente conhece, dentro dos microcontroladores. Simplesmente, esse é o resumo dele. A questão é que, na verdade, não é o Python original que está rodando ali dentro. É uma versão, uma réplica do Python. Ele tenta ser o mais idêntico, mais fiel possível ao Python, mas não é ele. Por isso que a gente não pode, por exemplo, pegar as bibliotecas que a gente já conhece do Python e colocar lá dentro. Não vai funcionar. Tem que ter bibliotecas específicas para o firmware que a gente está trabalhando com o MicroPython. Tá? O MicroPython ele existe para várias plaquinhas, para vários microcontroladores. Só que no caso específico da experiência do Scan, uma pessoa teve que criar o firmware, né, que a gente chama, que basicamente seria o Python em si, o fake Python, para rodar nos microcontroladores, né? Um dos caras que fez isso foi esse maninho aqui, chamado de Charitumin. Não me pergunte muito bem sobre esse cara. Mas ele basicamente conseguiu criar um firmware. E aqui também, ele também conseguiu mostrar pra gente o código de exemplo, onde a gente poderia tirar uma foto, mostrar ela, enviar, fazer tudo aquilo que a gente fez com a Arduino IDE, mas utilizando Python, o que seria muito mais simples. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, que no código antigo meu aqui do GitHub do nosso projeto, que anteriormente ele tinha mais ou menos umas 90 linhas. 90 linhas, e ele tinha a mesma função que esse nosso código que eu acabei de mostrar para vocês em Ino, né? Então, de 150 linhas, desceu para 90. Por quê? Porque a gente estava utilizando Python no lugar, tá? Esse aqui é um código um pouco mais atualizado, que a gente não tem, por exemplo, barra. Ele só tem barra string. Por quê? Porque depois a gente viu que a inteligência artificial não ia conseguir rodar no Python, porque, como eu falei, ele é uma réplica. Quer dizer, não ia conseguir rodar no MicroPython, porque, como eu falei, ele é uma réplica do Python. Então, eu tive que ter um Python rodando em um computador. E aí, eu tive que fazer essa requisição, né? E aí foi um maior problema, foi uma dor de cabeça. Mas enfim, aqui só tá a questão do streaming, né? A questão de enviar o código, de enviar o barra, por exemplo, é bem, bem simples, né? Se ele for barra, ele fala que dá ok, fala que dá ok e envia o nosso código HTML. Da mesma forma que a gente fez com o nosso código em C++, tá? Então, para utilizar o MicroPython, a gente teve que utilizar um programinha que configura ele, né? O nome desse programinha é o Tony.
tá? O Tony, ele é que vai permitir com que a gente envie o firmware, estabeleça uma conexão que eles chamam de conexão Replo, né? Que a gente pode enviar uma informação e ele vai executar o código em Python lá dentro e depois retornar pra gente. É uma coisa muito legal é uma coisa muito legal que acontece aqui no Shell. Mas enfim, a gente precisa desse Tony instalado. Com o Tony, a gente vai vir aqui em Run, Configure Interpreter, vai selecionar o MicroPython 32, vai clicar aqui em Install Update, vai selecionar a porta, no caso eu vou deixar aqui com o mesmo, tanto faz. Vai vir aqui e selecionar a imagem, né? No caso está aqui nos meus downloads, ó. Firmware.bin, tá? Que tá lá no GitHub do cara, tá? Se a gente for ver aqui no GitHub dele, a gente vai ter um arquivo chamado firmware.bin, que é justamente o arquivo que vai ter o nosso Python ali dentro, né? Esse aqui tem quanto de tamanho? Nem sei. Tem 1 MB de tamanho, que é que tem o Python inteiro, né? No caso, não é o Python inteiro. Como eu disse, é o fake Python ali dentro, né? A gente vai simplesmente selecionar e botar para enviar. Enviando, a gente já vai ter uma conexão que eles chamam de Replo, né? Como eu já falei, que é para a gente poder executar comandos em tempo real e já retornar os dados aqui pro nosso shell, né? E aí, por fim, o que a gente basicamente fez foi transformar então o nosso código que estava em Arduino para MicroPython, tá? E aqui está o nosso código. Esse código, ele vai dar alguns erros aqui, porque ele está em .py, mas ele está tentando ler como se fosse o Python do computador. Mas não é o Python do computador que a gente está utilizando. A gente está utilizando o MicroPython, né? Então tem 4 bibliotecas aqui que são específicas do MicroPython, entendeu? Existem elas iguais no computador, no Python do computador, mas a do MicroPython a gente tem algumas específicas. Tá? Por exemplo, a Machine, que é para a gente configurar coisas padrões de microcontrolador, como por exemplo pino ou resetar a placa. Tem a Time, que é padrão, por isso que ela não deu erro. Tem a câmera, que é pra gente poder gerenciar a câmera, e essa é específica do firmware do ASP32CAN que o cara criou. Tem a Network, que também é específica para poder criar uma rede ou se conectar a uma, e o Socket para a gente poder ofertar então um servidor web, tá? Aqui é a mesma lógica que a gente utilizou no código em C++, a gente vai utilizar aqui no código em Python, né? Então a gente inicia a câmera, a gente não passa a variável de configuração, porque basicamente esse firmware já foi feito para o nosso tipo de placa, né? A gente também configura aqui o tamanho, né? O frame size, que a gente configurava lá, mas isso aqui é só uma nossa configuração. Aqui, se a câmera não iniciar, ele dá erro e reseta, simplesmente igualzinho lá no outro código, só que em vez do outro código parar e não resetar, esse aqui reseta, tá? E aí aqui a gente também entra no modo AP, e aí aqui a gente também inicia o servidor da mesma forma que iniciava lá. E aí ele ficava esperando alguma conexão. Se alguma conexão era feita, então a gente vê qual foi o request que a pessoa fez, e se for, por exemplo, /stream, a gente vai fazer igual da mesma forma. A gente vai falar que a gente vai enviar um arquivo em várias partes, separadas em frame, e aí, num outro loop while true, a gente vai simplesmente tirar a foto, né, com esse camera.capture, jogar para variável imagem, falar o tamanho e simplesmente enviar, ou seja, mandar isso para o nosso servidor. E assim a gente conseguia fazer o streaming de vídeo com o nosso site. Enfim, pessoal, agora a gente então pode trazer para as resoluções de problemas, que são os problemas que podem acontecer enquanto você estiver trabalhando com o ESP32CAN. Tá? São 3 problemas que aconteceram comigo, mas que eu vou mostrar para vocês a resolução. Tá? O primeiro problema é com o Arduino IDE. Tá? Esse problema ele diz respeito que quando a gente tenta enviar algum código, ele fala que a porta ela está busy. É um negócio assim, deixa eu abrir o meu arquivo aqui, né? Meu documento para ver se eu acho que aqui esse erro, falando que a porta ela não existe. Para você resolver ele, ou você aperta e segura no botão de boot do ESP32CAN, no caso do programmer, né? Ou seja, o ESP32CAN MB, que é o IO0. E aí você aperta e segura e você coloca. Ele vai ficar disponível. Se não funcionar, você pode vir aqui no gerenciador de dispositivos, né? Gerenciador de dispositivos. E aí aqui você vai vir em portas e vai desinstalar o dispositivo, marcando a opção para desinstalar o driver também, beleza? E aí pode ser que ele volte a funcionar. Pode ser porque é bem aleatório de como o programmer funciona, tá? Outro erro também que pode acontecer, agora é para o Tony, tá? Esse erro que pode acontecer para o Tony é o Tony falar que ele não conseguiu enviar o firmware. Esse erro é crítico porque sem o firmware nada roda ali dentro, né? E aí a resolução é a mesma, desinstalar os dispositivos e desinstalar o driver, beleza? Outro erro também que pode acontecer que agora com o Tony é a respeito aqui do Replo dele falar que o dispositivo está ocupado, né, e que ele não consegue se conectar. Isso é também outro problema com o programa, ou seja, os 3 erros aconteceram por causa do programmer, né? Então, se você tiver um outro programa sem ser o ESP32CAN-MB, eu recomendo você utilizar ele do que o ESP32CAN-MB, tanto que ele rouba todos os pinos do ESP32CAN, tá?
Para resolver esse erro é o seguinte, você vem aqui em Tools, Open Tone Data Folder, aqui em configuration.ini, a gente vai vir na seção do ESP32 e vai simplesmente botar essas duas configurações aqui. DTR igual a false e RTS igual a false, tá? São duas configurações que são importantes para a comunicação Hapley, né? Como eu falei, que é aquela comunicação assíncrona com o ESP32, tá? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não falei com vocês sobre o microSD, porque ele não foi útil no meu caso, mas também, se você for pesquisar na internet, você vai ver que os tutoriais são bem basiquinhos sobre o microSD, então você consegue facilmente entender como é que ele funciona, né? Se você já chegou nesse nível de conseguir fazer o streaming de vídeo, pô, cara, você já tá bem à frente, então o microSD vai ser bobeira pra você, tá? Mas vários vídeos na internet vão te ajudar. Outra coisa também, né? Vale utilizar o ESP32 Scan? Eu acho que vale, mas não vale a pena, né? Se você for utilizar ele para desafio mesmo, para você, pô, vou pegar essa placa, eu vou dar o máximo de mim para conseguir tirar o máximo dessa placa. Parabéns, você vai aprender muita coisa no caminho. Mas se você quiser colocar isso para estudante, como por exemplo foi o meu caso, eu fui estudante que tive que pegar e estudar ela, eu perdi muito tempo, cara, muita dor de cabeça, simplesmente não valeu a pena, tá? Tanto que eu nem utilizei ela, tanto que a minha equipe nem utilizou ela no final, né? O nosso projeto funcionou, né? Tanto que eu quero mostrar pra vocês aqui o nosso Instagram, né? Não vou conseguir abrir, né? Porque eu não tô logado. Mas o nosso Instagram, mostrando aqui a mãozinha, não sei nem se dá pra ver, com a câmerazinha aberta, pra gente poder fazer os movimentos e funcionou tranquilamente com inteligência artificial. No caso, como eu falei, a inteligência artificial não ia conseguir rodar no MicroPython, né? Mas funcionou no computador. Então eu fiz basicamente o esquema de MicroPython do Python no computador, se conectar no MicroPython, pegar o vídeo e o Python no computador ofertar um servidor. E aí a gente acessava o servidor do Python e nesse servidor a gente simplesmente conseguia fazer os movimentos das mãos. Tá certo? Enfim, é basicamente esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.